Por que é tão difícil mulher emagrecer? Pois bem, vamos falar agora de um assunto que é delicado, controverso, sistemático, né? Sistêmico seria a palavra correta, mas é um assunto que toda mulher busca. Por que é tão difícil mulher emagrecer? Já se perguntaram? Ah, porque a dieta, sei lá, eu furo quando eu tô meio assim. É tão difícil a mulher emagrecer. E olha que você vem fazendo tudo certinho. Pois bem, a mulher, ela lida com estrogênio, ela lida com progesterona. É bagunçado. Tudo isso aí, quando você chega no período menstrual, né, vira aquela confusão, dá uma ansiedade, do nada você fica com raiva de algo, fica com a estima baixa, e aí vem a vontade de descontar na alimentação. É preciso desenrolar muita disciplina. Estava lendo alguns conteúdos ali, né, alguns livros, revisando sobre tal, e aí eu estava verificando detalhes que de repente essa conversa nossa aqui pode te ajudar, né? Falar, vamos para academia, vamos treinar, seria muito fácil. Só o exercício em si não vai resolver. Mas se a gente combinar exercício, dieta e mudanças comportamentais, aí sim começa a ficar legal. De que maneira é isso? Por exemplo, quando o período menstrual chega, que é a TPM, confunde totalmente a mente de vocês, confunde totalmente o corpo. Porque para homem isso é muito mais fácil, porque o homem ele lida com a testo alta. Por exemplo, nós temos homem aí com a testosterona casa de 1000, enquanto de normal fica aí 500 a 700. Já na mulher isso chega a ser 40, 60. É muito pouco o nível de testosterona. Por que eu digo a testo? Porque a testo que faz o seu músculo crescer. Quando você tem músculo grande no corpo, ou seja, uma maior musculatura desenvolvida, o seu gasto, que é o gasto basal, ele é maior. O músculo ele gasta muito mais energia para se manter do que a gordura. E a mulher ela já vem desde lá, de quando mulher é mulher, com níveis de gordura mais alto. Por quê? O estrogênio e a progesterona são hormônios para a reprodução. E o que alimenta esses hormônios? Gordura. Então, se um homem ele está enfocado ali em atividades que exigem ficar mais em pé, que usa mais o corpo, que usa caça, isso eu estou falando da antiguidade, e a mulher ela ficava em casa ou aguardando os afazeres, isso fazia com que ela juntasse mais gordura. E com as facilidades modernas, né, a evolução de mundo, isso, a alimentação, isso ficou também muito mais evidente, o acúmulo de gordura, enquanto o homem ainda continua tendo uma breve testo mais alta, porque o corpo dele é feito para fazer testo alta, enquanto o corpo da mulher tem testo mais baixa. A não ser que você queira resolver isso de maneira endógena, né, que seria as bombas da vida. Isso fica a critério de cada um, desde que seja muito bem instruído, isso não tem mal algum, tá? Você vai lá, passa por um nutrólogo, passa por um médico que acompanha ali o seu período hormonal, não tem nada demais. Nós estamos falando de medicina, né, e melhorias para a sua vida. Mas voltando aqui no assunto, por que é tão difícil a mulher emagrecer? É justamente isso. A mulher, fisiologicamente falando, ela tem mais facilidade de acumular gordura. Se acumula gordura, ela tem nível baixo de testo. Se tem nível baixo de testo, fica muito mais difícil ela conseguir queimar isso. Aí você fala assim, mas poxa, como eu posso resolver isso então? Vamos lá. Já ouviu falar dos macronutrientes? Pois é. Macronutrientes, eles são o que a gente precisa para crescer, para ficar forte. A gente está falando de proteína, a gente está falando de carboidrato, por exemplo, pães, que é massa, né? Isso é macronutriente. Agora, você que está querendo perder peso, pode comer? Pode, mas deve comer? Claro que não. Então nós vamos falar então dos micronutrientes, que são as vitaminas B, A, C, complexo B, todinho. Você precisa disso, senão você vai lidar com a tremenda anemia, né? E quando a gente fala disso, nós estamos falando também de hidratação, água, sais minerais.
Quando você foca em perca de peso, você precisa ter alinhado. Exercício. Qual seria o exercício? Primeiro lugar, musculação. Segundo lugar, vamos buscar o cardio, principalmente o HIIT, que é o exercício intervalado em alta intensidade. Isso vai favorecer você, mesmo que depois do seu treino, mesmo ali em repouso, você continue a perder peso. Porque é para isso, foi isso que o HIIT existe, é para isso que ele foi criado. E tem que ser assim. Você fazer um exercício de maneira confortável, não vai dar certo. Tem que puxar um pouquinho mais a musculação, mesmo que seja com pouco peso, mas concentra, melhora a execução. Isso vai fazer com que você busque mais melhorias para o seu treino, para o seu rendimento. E combinou, musculação com HIIT, fechou. Vamos lá. Segundo, vem a alimentação. Perca de peso, eu preciso focar em micronutrientes. Eu posso ter alguns macronutrientes, mas eu tenho que tentar segurar a barra com eles, porque os micronutrientes que vai me favorecer. Os micronutrientes, eles vão favorecer reações químicas no seu organismo. Vitaminas, A, B, C, D, sais minerais e água. Tudo que acontece no nosso corpo, ele utiliza água. Quando você ingere pouca água, o que o corpo tira a água de onde para fazer essas reações químicas? Gente, do cocô. É, exatamente. Quando você bebe pouca água, o seu corpo retira isso do cocô. Imagina você aí bebendo água do seu cocô. É complicado, né? Beleza. Vamos para uma outra situação. Exercício, dieta focada em baixo carboidrato e proteína alta, tá bom? E o terceiro, esse é um dos mais importantes e um que menos que ganha atenção. São as mudanças comportamentais. É você colocar sua mente em propósito. Se for o caso, até mesmo passar por um psicólogo. A gente acha que passar por um psicólogo, um psiquiatra, é só pessoas doidas. Não. Vou falar para vocês, viu? Pós-pandemia, uma doença, hoje ela já se tornado o mal do século. O que mais tem crescido é a danada da ansiedade. Então, a vida corriqueira, muitas responsabilidades, lidar com relacionamento, trabalho, filhos, tudo isso faz você ficar, de certo modo, ansiosa. Homens também enfrentam isso, só que homens têm uma facilidade fisiológica até de lidar com a ansiedade, mas tem também, tá? Outra situação seria você fazer a mudança comportamental. De que maneira que eu falo? Vamos lá. Disciplina. Vamos embora colocar que a partir de agora você tem que se comportar dessa forma, porque você tem um objetivo e esses objetivos vai prevalecer a sua mudança no resultado final. A disciplina, às vezes falar assim, vamos embora começar a disciplina. Nossa, gente, é tão fácil falar, mas é tão difícil começar. Quando você tem uma ou mais pessoas compartilhando a mesma situação que vocês, a mesma busca, fica mais fácil. Tá no Instagram, tá de boa, começa a procurar coisas sobre musculação, sobre fitness, sobre motivacional. Começa a trocar todos os seus gostos por realmente o que você está objetivando. Isso no final vai te ajudar demais a conseguir o resultado, que seria o emagrecimento. Não é difícil. Na verdade, eu até resumi, né? O segredo de tudo que eu falei aqui é a mulher focar em construir músculos, a alimentação, dieta, tá? Focar na qualidade dos alimentos, passar a comer coisas que realmente façam bem para o seu corpo. E não, um dia sim eu posso vacilar, posso ter o meu dia de lixo, vai te ajudar. Mas buscar coisas que realmente facilitam seu corpo a ter desempenho. E lidar bem com as flutuações emocionais. É difícil, eu sei. Mas se você conseguir ter disciplina, a insistência disso vai fazer com que no final fique fácil. Tudo precisa primeiro de um primeiro passo. Depois de dado esse primeiro passo, fica mais fácil. Valeu!